Felipe12 é o cupom de desconto para você comprar qualquer coisa na loja da Insider. Se você apoia meu trabalho aqui na internet e gosta dos conteúdos, compre agora a sua camisa Tech T-shirt da Insider com 12% de desconto. Primeiro link na descrição. Pra quem não sabe, o canal Epifania Experiência postou um vídeo com o título chamado Todo Mundo é Ateu. E lá ele vai mostrar seu ponto de vista do porquê essa história de acreditar em Deus é besteira. E ele vai fazer isso com muito deboche, muita ironia, muita piada. Pra quem assistiu o vídeo sabe muito bem. E não seria injusto se eu abordasse o vídeo no mesmo tom, com ironia, deboche, piada. Mas eu sei que existem bons ateus, bons agnósticos e alguns deles estão assistindo esse vídeo. Talvez você seja um deles. Pessoas que de fato se preocupam. Eu sou o ruim. Com a verdade. E eu não gostaria de causar em você ao assistir o vídeo incômodo, raiva, discórdia, nada disso. Eu realmente quero discutir as ideias que foram apresentadas lá de forma tranquila. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira: ele faz afirmações, eu vou olhar para os argumentos que comprovam essas afirmações e propor um contra-argumento. Mas vai acontecer às vezes dele afirmar alguma coisa e não argumentar. Pela lógica das coisas, se não tem argumento do outro lado, então não tem por que eu propor um contra-argumento, certo? Isso seria ok e facilitaria muito meu serviço. Mas mesmo assim, eu vou dar uma resposta e livros para quem quiser se aprofundar, beleza? Então vamos para a primeira afirmação. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa: fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. Primeira afirmação: a maior conquista dos cristãos é dizer que o debate a respeito de Deus gira em torno da Bíblia. Essa é uma afirmação que ele faz, mas ele não te dá argumentos. Presta atenção. A afirmação dele é: a maior conquista dos cristãos é dizer que o debate a respeito de Deus gira em torno da Bíblia. Para comprovar isso aqui, ele precisaria mostrar que os religiosos nunca se deram o trabalho de falar a respeito de Deus de forma filosófica, racional e tal. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque é mentira. Só isso bastaria para mim ir para a próxima afirmação. Isso facilitaria muito meu serviço. Mas, para dar alguns exemplos, Agostinho desde o século 3, 4 já refutava racionalmente o paradoxo de Epicuro. E isso com o Google você consegue descobrir. Mas a gente vai ver ao longo do vídeo também. Tomás de Aquino também é conhecido pelas 5 vias que comprovam a existência de Deus. E com o Google também você consegue descobrir isso. Do lado protestante, você vai ter C.S. Lewis com seu trilema. Você vai ter o William Lane Craig, que tá cheio de debate dele no YouTube. Inclusive, se você quiser ver argumentos racionais a respeito de Deus, vou deixar esse livro na descrição. Então, não, é mentira. Desde os primeiros séculos, a intelectualidade sempre esteve presente no cristianismo, mais no lado católico, mas sempre esteve presente. Agora, cai aqui entre nós, é no mínimo curioso um professor de filosofia não saber disso. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade, que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Segunda afirmação, abro aspas, dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento de Deus, só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que se chama de falácia da autoridade. E como ele muito bem explica, falácia da autoridade é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Repito, suposta credibilidade da fonte. Muito bem, então ele precisa agora mostrar que a Bíblia não tem credibilidade naquilo que diz respeito à fé, mas, mais uma vez, ele afirma e não argumenta. Mas pelo menos ele vai voltar na Bíblia lá na 15ª afirmação, e quando chegar lá a gente discute. Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura? A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio, ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é a verdade. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o super-homem existe porque diz nos quadrinhos do super-homem que o super-homem existe. Terceira afirmação, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência de um Deus cristão. Verdade, aqui ele tá certo. Mas aproveitando o espaço, deixa eu lembrar uma outra coisa. Existe uma falácia chamada falácia do espantalho. Basicamente você cria uma caricatura que fica fácil de bater e bate. Tô lembrando disso porque só cristão ignorante diz: ah, você precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Você não vai ver nenhum intelectual sério argumentando assim. Tanto que ele precisou criar um personagem para fazer esse tipo de comentário. É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo. Principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. E aí alguns pensadores, como Locke e Voltaire, foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força, e quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas.
Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. É um processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantes vão pro inferno e vice-versa. O cristianismo é Engraçado que me parece que tá mudando, né? Tipo, acho que daqui a uns 10, 20 anos, talvez no Brasil seja o contrário. E a maioria vai ser evangélico. intolerante na sua essência. Quarta afirmação. Os cristãos são intolerantes na sua essência. Nesse primeiro momento, eu não vou analisar a veracidade das proposições, vou tomar todas elas como aceitáveis, porque ele vai voltar nesse assunto depois. Então depois eu trato delas de maneira específica. Por agora, eu só vou fazer uma análise lógica e ver se faz sentido o que ele diz e a conclusão que ele vai tirar disso. Se fosse pra colocar numa estrutura, me desculpem os estudiosos de lógica se estiver errado, mas seria mais ou menos assim. Os cristãos passaram séculos no poder e perseguiam todos que discordassem deles. 2. A intolerância religiosa surgiu para proteger as pessoas do cristianismo e do próprio cristianismo. 3. Houve a Guerra dos 30 anos. 4. Católicos dizem que protestantes vão pro inferno e vice-versa. Logo, o cristianismo é intolerante na sua essência. Vamos analisar. A primeira premissa tá claramente fazendo uma referência à Inquisição, à caça às bruxas, e a gente vai olhar a veracidade disso lá na 13ª afirmação, mas por agora, suponha que seja verdade. A segunda premissa, para ser validada, precisaria de uma fonte histórica para mostrar pra gente da onde ele tirou essa ideia de que as coisas aconteceram assim mesmo, mas mesmo assim, vamos supor que é verdade. A terceira premissa, claramente é verdadeira, isso de fato aconteceu, e a quarta é mentira. Na verdade, a gente só discorda. Eu acho que pode ter imagens, eles não. Eu acho que Maria é virgem, eles não. Eu acredito no purgatório, eles não, e vida que segue. Mas se quiser supor... Cara, o quarto é verdade sim, cara. Ele tá falando que não é, mas é sim, velho. É sim. Só perguntar pras pessoas, ó, tem 628 pessoas aqui no chat. Isso que eu ouvia mais... sei lá, que eu tinha 12, 13 anos que eu lembro. Mas tinha isso sim. Tinha tretinha, sempre teve tretinha de católico com evangélico, um dizendo que o outro vai pro inferno porque não é católico ou não é evangélico. Isso sempre existiu. Eu acho que Maria é virgem, eles não. Eu acredito no purgatório, eles não, e vida que segue. Mas se quiser supor que seja verdade, pode supor. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com a conclusão que ele vai tirar. O cristianismo só seria intolerante na sua essência se o próprio Cristo divulgasse essas ideias, porque o Cristo é a essência do cristianismo. Então, nas premissas, tinha que ter algum dado histórico do próprio Jesus dizendo: sou a favor de que as bruxas sejam queimadas. E, no entanto, não temos nenhum relato desse. Eu acho que vai todo mundo pro inferno. Não vai não. Vocês que vão. Eu vou pra Valhalla. Lá. Imagina que o vocês é que vão ficar aí com o céu e inferno. É homem. Eu vou pra Valhalla. Todo homem é mortal, verdade? Logo, Sócrates era intolerante. As valquírias vão me buscar. Se as premissas sejam verdadeiras nesse caso, isso não mostra pra gente que Sócrates era intolerante. Precisava ter alguma coisa ali que nos mostrasse isso. O máximo que a gente conseguiria concluir é que os cristãos daquela época eram intolerantes. E talvez nem isso, como a gente vai ver lá na 13ª afirmação. E aqui fica um desafio. Fala pra você mesmo: hoje eu vou quebrar esse preconceito que eu tenho, eu vou deixar a preguiça de lado e eu vou ler a bibliografia de algum santo. E eu duvido que você chegue à conclusão de que o mundo seria pior se eles fossem a maioria, porque ali sim se encontra a essência do cristianismo. Com todo respeito, é claro, aos irmãos protestantes. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque tá na Bíblia? Nenhuma. Quinta afirmação: não existe diferença entre quem fala ser gay é imoral para quem fala ser gay é imoral porque tá na Bíblia. Na verdade, existe diferença sim. Em um caso é só uma questão de fé, no outro existe uma discussão filosófica a respeito disso. E mais uma vez, me admira que um professor de filosofia não conheça as discussões filosóficas a respeito desse tema. Mas eu vou deixar aí na descrição um artigo que vai tratar de forma resumida sobre a visão de Platão. Aqui ele tá distorcendo. Ou não entendeu, ou não tá se fazendo de entendido, né? Tá se fazendo de desentendido. O que ele quis dizer é que na prática não tem nenhuma diferença. Agora, só há diferença para quem acredita que a Bíblia é verdade, não sei o quê, porque tá escrito na Bíblia que a verdade é a Bíblia, não sei o quê, etc e tal. Então aqui foi um comentário meio ruinzinho. Aristóteles sobre isso. E independente se você vai concordar com eles não, isso não muda o fato de que, sim, existem diferenças e não é a mesma coisa. É fácil falar isso dos cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos e sofrer um atentado.
Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada, perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas Isso me irrita sim, porque Odin existe. que isso incomoda até mesmo os ateus. Sexta afirmação: os deuses não existem. Imagina que eu falo pra você assim: os deuses hindus existem, o Deus espírita existe, o Deus cristão existe. Você vai acreditar em mim? Não, porque eu não te dei nenhum argumento. Aí não tem como mesmo. E ele vai fazer a mesma coisa. Ele afirma que deuses não existem, mas não argumenta pra dizer que tais deuses não existem. Pelo menos não ainda. Lá na 11ª afirmação ele argumenta só contra o Deus cristão, e quando chegar lá a gente responde. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu. Sétima afirmação: outra conquista dos cristãos foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu. Eu acho que hoje acontece justamente o contrário. Se eu falar que Deus existe, eu não tenho nem tempo de argumentar, que muitos já tomam como mentira. As pessoas não se dão nem ao trabalho de pesquisar a fundo os argumentos cosmológicos, teleológico, ontológico, ou sequer analisam as evidências a respeito da ressurreição de Jesus defendida pelo doutorado do William Lane Craig, porque já tomam como ridículo. No entanto, os que de fato se preocupam com a verdade ouvem os dois lados, tanto os religiosos quanto os ateus. Por exemplo, do lado ateu tem o Pirula. Pelo menos nos vídeos em que eu assisti, ele sempre tratou com respeito e me parece que ouve os argumentos. Assim como qualquer bom religioso que esteja preocupado em procurar a verdade. Existem argumentos racionais dos dois lados. E mais uma vez ele... Eu tenho uma pergunta pra você, qual é o nome do canal? Pode ser. Tem uma pergunta pra você. Analise os vídeos do JJ aqui no YouTube e diga pra nós aí o que você acha. Seria de boas ou não? Queria a tua opinião. Ele vai pegar uns exemplos de religiosos que defendem coisas absurdas, mas não um religioso no nível de Agostinho. Exato, eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara, a imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Ciência e religião não andam lado a lado. Os cientistas não dizem isso. Deus é um, Deus é único, independente da religião. Não é não, Thiago. Na religião da mitologia nórdica não é um Deus, são vários. E aí? Não é independente da religião. Isso é só o que você tá falando. Tem nada melhor pra fazer hoje não, Jaime? Porra, se eu não tenho nada melhor pra fazer hoje, pior é você que está aqui assistindo no canal. Ai, eu não aguento! Essa é a 8ª afirmação. Como quem diz, a ciência leva ao ateísmo. Não. Descartes, Francis Bacon, Lavoisier, Boyle, Einstein, Newton, Galileu, Lemaitre, todos eles eram cientistas e religiosos. Isso porque falar que religião e ciência são coisas diferentes não quer dizer que elas são contraditórias. Olhe, por exemplo, o argumento cosmológico, que vai tirar os atributos do Deus do teísmo clássico a partir da ciência da cosmologia. Isso vai combinar com a 18ª afirmação, então depois a gente vê se isso que eu tô falando é verdade. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. 9ª afirmação. A ciência era silenciada pela religião. Ok, temos uma coisa que é pra agora. Imagina que eu digo, a ciência não era silenciada pela religião. Eu tenho que te dar argumentos, certo? Pra você acreditar, fontes, enfim. E ele mais uma vez afirma uma coisa e não argumenta. Mas enfim, já que ele não argumentou, deixa eu. A PhD em História de Anne Moczar vai trazer algumas informações pra gente de como funcionavam as universidades e as ciências naquela época. Lá na página 45 ela vai dizer mais ou menos assim: os primeiros passos em direção ao sistema de universidade tal qual temos hoje foram dados no começo da Baixa Idade Média, Jesuítas, né? séculos 11 a 15, quando os bispos começaram a criar escolas das catedrais. Ou seja, se hoje nós temos Oxford, Cambridge, na verdade não nós, né? Mas se hoje nós conhecemos esses modelos de universidade, é porque tudo isso antes foi promovido pela Igreja Católica. Vira a página, ela vai dizer o seguinte: conforme a popularidade das escolas catedráticas crescia e a demanda por educação começava a exceder sua capacidade, uma nova instituição surgiu nas cidades do Ocidente, a universidade. Por vezes, lê-se, em livros de autores que deveriam estudar mais, que as universidades medievais só ensinavam teologia e, portanto, não tem muito valor na perspectiva moderna. Na verdade, apenas uma das universidades originais foi especificamente devotada à teologia, em Paris. Outras eram especializadas em direito, na Bolonha. Eu tenho minhas dúvidas sobre se o desenvolvimento da intelectualidade humana ela se deve exclusivamente sobre a construção e essas coisas todas pela igreja ali na época, ou se isso na verdade não é algo inerente do ser humano. Tipo, era como se fosse, digamos assim, o destino, sabe? Poderia ser qualquer outra religião e a gente continuaria tendo essas coisas como parte da evolução da humanidade, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Mas isso é só um questionamento que eu tenho, que eu teria que estudar mais
pra entender. Mas isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Poderia ser qualquer outra religião. Poderia ter sido qualquer outra religião e teríamos também universidades, não sei o que, essas organizações em grupos e a ensinar, a educação e etc e tal. Poderia ser qualquer outra. Então eu fico questionando isso. Se de fato tem uma influência religiosa ou se na verdade é consequência, né, um subproduto de uma propriedade inerente da mente humana. E medicina em Nápoles. O currículo em todas as escolas incluía gramática, lógica, retórica, matemática, música e astronomia. Vai para a página 48 e lá no finalzinho ela diz: os estudiosos medievais produziram obras magníficas sobre teologia, ciência política, direito, pedagogia, entre outras. E ela conclui: todo esse movimento intelectual amplo e inquiridor, um dos maiores progressos da civilização ocidental, foi criado, alimentado, promovido e incentivado pela Igreja Católica. Claro, esse é o resumo do resumo, mas eu vou deixar o PDF aí. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Isso aqui é a parte do vídeo lá do Epifania que eu discordei. Eu lembro que eu fiz react disso. Quando ele diz que um busca a verdade e o outro busca o conforto, né? E não é isso. Isso aí ficou meio errado o que ele falou ali, cara. Não é exatamente isso, cara. Eu estranhei isso. As pessoas na sociedade, sabe? Pessoas que estão trabalhando e aí passam a semana inteira, por exemplo, hoje é Natal, tá descansando aqui, assistindo vídeo, caramba. A galera tá trabalhando todo dia. Então, porra, não sobra muito tempo a ler livro e tal, estudar, né? E quando tem um tempo livre, quer dar uma zoada. Tipo, vou no YouTube dar uma zoada, vou jogar um videogame, vou assistir filme, série, sei lá, algo assim. O que eu tô querendo dizer com isso? As pessoas, assim, buscarem conforto na religião é uma coisa. Dizer que o negócio tem por fundamento o conforto é outra. Porque aí, quando você pega ali metodologia e vê os fundamentos bonitinhos da galera que tá gastando tempo de vida, né? Escolheu gastar a vida em torno disso, em função disso, quando você pega o que essas pessoas têm a dizer sobre isso, é diferente. Não é bagulho de conforto. Não é... E na verdade é até simples de entender. Em questões científicas, a verdade absoluta pode não existir. Eu já falei isso aqui milhares de vezes aqui no canal. Em termos de ciência, a verdade absoluta pode não existir, mas a gente busca uma aproximação da verdade através da experiência na prática. Pela teologia ali, a verdade absoluta existe e já foi revelada. O que você precisa fazer é interpretar. Essa é a base. Essa é a base. Se isso está certo ou errado, aí é outra discussão. Mas a base é essa. A verdade absoluta existe e foi revelada através das escrituras sagradas. O que você tem que fazer é interpretar. Essa é a base. Essa é a base. Então não tem nada a ver com conforto. Derlei Pastrello falou ali: o advento das universidades foi por uma questão prática. Embora teologia seja a base, a complexidade dos estados exigia profissionais em direito, medicina e finanças para gerenciar a máquina. Não é uma coisa... Eu acho estranho quando o argumento é simples em torno de uma coisa que, se você ficar 10 minutos pensando um pouco, você percebe que é complexo, sabe? E a conversa ali entre os dois vídeos aqui, essa narrativa, esse discurso entre os dois vídeos aqui, me parece ser muito simplista, o que é óbvio. Estamos no YouTube. Vocês querem o quê? Querem coisas complicadas e complexas no YouTube? Não vai ter, nunca. Tem que ler os livros, entendeu? Mas assim, não, ali a igreja desenvolveu as universidades. Aí logo a religião apoia a ciência. Aí o outro fala que não. E aí você para 10 minutos para pensar, aí começa a falar: o advento das universidades foi por uma questão prática, embora a teologia seja a base, a complexidade dos estados exigia profissionais de direito. Você começa a pensar em toda a estrutura da sociedade crescendo e como funcionava toda a dinâmica e tal. Você vê que não é tão simples assim as coisas. Pensão.
Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. 10ª afirmação. A ciência pode explicar tudo. A primeira vez que eu vi essa Ele não falou isso. Caralho, vou até repetir aqui. Muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, o cara busca o conforto. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge Exatamente. à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica A ciência realmente não explica tudo. um monte de coisa. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. 10ª afirmação. A ciência pode explicar tudo. Porra, isso aqui é desonestidade, velho. Ou burrice. Agora fudeu. Chegamos num point of no return, tá ligado? Ou é desonestidade ou é burrice. O cara, mano, tá no vídeo. O cara falou, a ciência realmente não explica tudo. E ele tá literalmente dizendo que o cara falou isso, que explica tudo. Mais absurdo do que o outro. 10ª afirmação. A ciência pode explicar tudo. A primeira vez que eu vi essa afirmação, essa coisa de achar que a ciência explica tudo, que só não explica algumas coisas por falta de tecnologia, foi num debate do Lane Craig contra Dickinson. E pra facilitar meu trabalho de editor, eu vou deixar o Craig falando aí. Everything in the world can be understood without needing to invoke a God. You have to accept that that is one. Não, ó, independente do que está sendo falado aqui, tudo é invalidado porque está sendo utilizado por uma afirmação que o outro cara nem disse. Possible view to take about the world. Sure, that's possible. Okay. But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science. So what can- can't it account for? Well, had you brought that up in the debate, I had a number of examples that I was going to give. I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me Such as? Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of Cara, é interessante porque isso aqui é antigo, né? E olha o que ele está perguntando ali. truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold. Tá, o postulado da relatividade não é esse. Não é qualquer ponto A, B. Na verdade, são referenciais inerciais. Porém, o que ele está falando é verdade. E faz todo sentido. Tu vê que, cara, percebe, mano, é isso que eu fico, às vezes me dá raiva, cara, de verdade, cara, às vezes eu fico puto. Vocês percebem a diferença quando tu pega um cara que de fato é religioso, que dá uns embates, tem briga, tem treta e os caralho lá com a galera lá de fora, mas tu vê que a conversa é outro nível.
Vocês conseguem perceber que a eloquência é outra? Tá ligado? Não importa se tá errado, se o cara tá não sei o quê. Mano, tu percebe que a eloquência é outra. Aí tu chega aqui no Brasil é o quê? É terra plana, é 6K anos, é o cara... É tudo ao contrário, mano. É o rabo que abana o cachorro. É só bizarrice, velho. Hold to the theory. But you're missing the whole... So put that in your pipe and smoke it. Yeah, all right. Okay. Yes. So none of these beliefs can be scientifically... Feliz Natal, Glauber! Deixa eu ver, teve o pix aqui do Leonardo, agora que eu vi. A igreja dominava o mundo, toda e qualquer ciência ocorria invariavelmente ao dominante. Só mudaria quantitativamente, mas não saberemos. Bruno e Copérnico sofreram a isso. Mas não é só isso também, cara. Por exemplo, tem uma parte de ciência ligada à tecnologia que era utilizada, por exemplo, para você melhorar as armas. E aí? Como que se explicaria a moral dentro desse cristianismo mais antigo, naquela época ali, medieval para frente, digamos assim, Império Romano para frente, onde se usava recursos, intelectos e universidades para melhorar as armas? Como que isso é explicado moralmente? Sem fazer anacronismo, ok? proven, and yet they are accepted by all of us, and we're rational in doing so. Uma outra resposta é do John Lennox ao livro do Stephen Hawking. Vai ter um videozinho aí também pra quem quiser dar uma olhada. Lá, o John Lennox vai comentar o livro do Stephen Hawking, que acreditava que a filosofia estava morta, porque a ciência explicava tudo. E o mais engraçado é que o Stephen Hawking vai tentar... Tá, esse que é muito importante falar. O livro, eu gosto pra caramba do Stephen Hawking. Stephen Hawking é um dos maiores cientistas que a gente já teve também aqui, assim, figura emblemática. Mas vocês têm que entender que o livro que o Stephen Hawking escreveu sobre isso não era um livro de ciência. Era um livro pessoal da visão de um cientista do que ele acha das coisas no mundo. Isso não é livro científico. Isso não é artigo científico. As pessoas precisam entender isso. Você pode ser um puta cientista e ter algumas visões erradas. E isso é normal. Isso é normal. Pastor falou, no final das contas, não é a ciência que explica ou não explica, é a nossa limitação cognitiva que evolui com o tempo. Foi preciso surgir um Einstein para termos a relatividade. Mas não é... É que assim, é mais ou menos isso, cara. Porque até mesmo a relatividade, ela não é do Einstein, só do Einstein, entendeu? Você tem várias, se você pegar a história da física ali e dar uma estudadinha maneira pro desenvolvimento das ferramentas, não tô falando que o Einstein não teve importância não, tá? Ele tem um mérito dele ali fundamental, tá? Mas ele não é tudo isso que a sociedade coloca ele, sabe? Assim, como ele seja. É só isso que eu tô querendo dizer. Tem várias coisas incorporadas na relatividade geral que não foi ele que desenvolveu. Você tem o Poincaré, tem o Minkowski, tem um monte de outras pessoas ali, tem o próprio Riemann, sabe? Tem várias outras pessoas. Galera, você tem que entender que ciência é uma atividade coletiva. Não existe essas coisas de uma pessoa fodona que desenvolve a porra toda. Isso não existe. Sempre é uma parada coletiva de várias pessoas trabalhando e pensando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Provar isso escrevendo um livro de filosofia. Jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu inclusive ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo pra mim foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem em média 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui meu sinal. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente Toma uma charada. erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. 11ª afirmação. O Deus cristão ou erra 800 mil vezes no ano, ou ele escolhe deixar você morrer. Enfim, chegamos ao primeiro argumento que faz jus ao título. Antes, ele fazia algumas críticas à religião, mostrava alguns erros da igreja do passado, e mesmo se estiver certo em todas as outras afirmações, o que eu discordo, nada disso implica em dizer Deus não existe. Dizer que uma religião é ruim, ou dizer que seus membros foram pecadores, ou mostrar como uma Esse cara tem um tom debochado, mas gosta do peru pra vocês. Mas os dois, né? Tanto o Epifania quanto esse cara aqui, os dois.
Os dois têm um tom debochado. Isso é normal, cara. Esse tom debochado é normal. Pelo menos não é escrachado igual o JJ, né? Ali é foda. Here comes the money. Here we go. Money talk. Pra estrela de novo aqui, sim. Especialmente a primeira esposa dele que foi esquecida, Mileva Marek. Cara, ela não foi esquecida, não. Ela não foi esquecida. É eslovena, se não falha a memória. Teve importante contribuição à formulação da teoria da física geral. Ela tá na... Ela aparece naquela série lá do Einstein, né? Genius. Cuidado, é porque assim, às vezes você pode estar achando que por não ser falado aqui no Brasil, não é falado em lugar nenhum do mundo. Mas ela não foi esquecida, não. O grande porém é que naquela época ali, todo mundo, quem recebia os créditos sempre foram os homens, entendeu? Para descobertas científicas e tal. Tanto que aquela Marie Curie, ela chegou a ganhar reconhecimento porque o marido dela ajudou bastante, entendeu? Não nas pesquisas científicas. Ajudou a ela ter o reconhecimento, entendeu? A forçar a barra publicamente para ela receber os reconhecimentos dela estudando, entendeu? Não me interpretem errado. Mas no caso da Mileva, ela não foi esquecida, não, cara. É porque o Einstein se tornou realmente um ícone bizarro, entendeu? É tipo, até mendigo, é tipo Iron Maiden, tá ligado? Tu vai na rua assim, tem um mendigo com a camisa do Iron Maiden, se tu perguntar, ele conhece a banda, sabe? Se tornou um ícone, assim, muito característico, sabe? Religião surgiu, nada disso é suficiente para dizer que Deus não existe. Mas agora chegamos num possível argumento, então vamos dar uma olhada nesse dilema que ele montou. Ele faz isso para tentar mostrar uma contradição. Se você acha que a primeira tá errada, sobra a segunda. Se você acha que a segunda tá errada, você tem que escolher a primeira. Só que tem um errinho aqui. A primeira parte diz que esse Deus erra 800 mil vezes no ano. Discordo, já que ele é onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, então ele não pode errar. Agora ficou a segunda. A segunda parte diz que Deus escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. E aqui tem um erro. Porque a única escolha que Deus faz é te deixar escolher. Então, a responsabilidade pelos seus atos é sua e não de Deus. Qual o seu problema, hein, cara? Depende. Se o doutor em física lá tá dizendo que o doutor em mão peluda tá dizendo lá que o tempo não existe, que na verdade não existe... Como é que é? Não existe dilatação temporal porque o tempo não existe. Na verdade é variação da densidade de energia do éter, não é isso? Ai, velho, caralho. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o livre-arbítrio, porque a relatividade geral abriu discussões interessantes da filosofia sobre livre-arbítrio, e inclusive toca na teologia. Se você interpretar o tempo como uma dimensão espacial num tesseract, digamos assim, né, geometricamente falando, uma das interpretações filosóficas é de que passado, presente e futuro não exista. Na verdade é só uma direção que você caminha, que seria a direção para o futuro e para o passado. Isso significa que todos os momentos futuros e todo o passado ele já existe e está aí. Basta você andar na direção para lá e para cá. Isso significa que todas as escolhas que você está tomando agora, na verdade, essas escolhas já foram tomadas. Ou seja, sabe? Logo o livre-arbítrio não existe. Enfim, essa é a discussão inicial. Se criássemos uma... Como é que é? Jonathan Santos mandou um pix aqui, muito obrigado. Se criássemos uma IA de verdade depois a humanidade acabasse... Tem IA de mentira agora também? O que seria uma IA de verdade? Você está falando uma IA com consciência, é isso? A IA iria chegar às mesmas discussões sobre a origem e Deus. E será então que também não estamos discutindo sobre algo que não temos mais acesso? PS, sou judeu. Cara, essa é uma pergunta que eu já me fiz também, sabia? É muito interessante. Deixa eu ver o que o chat acha disso. Porque, de fato, cara, imagina que a gente tem uma IA, né, que desenvolveu consciência, mas além de ela ter a consciência, vamos definir o que é consciência? É ciência de si mesmo, sabe que existe. É tipo olhar no espelho e falar, eu existo, né? É mais ou menos isso. Tem uma IA com isso, mas além disso, ela tem acesso a todo o conhecimento da humanidade. Então, ela já é inteligente pra caramba. Porque uma coisa é você ter ciência de si mesmo e tá na Idade Média. Outra coisa é você ter ciência de si mesmo, é inteligente da mesma forma, né? Só que você está no século XXI, compreende? Nós temos acesso a conhecimentos que no passado não existiam. Fusão nuclear, origem das estrelas, elementos químicos da tabela periódica, enfim, estou só dando alguns exemplos aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a sua pergunta é bastante interessante para abrir um leque de opções que seria o seguinte. Pensa numa IA que tenha consciência, mas o conhecimento da Idade Média. Será que ela desenvolveria religião? Essa é a pergunta que me veio à cabeça. E aí você pega uma IA consciente e que já tenha o conhecimento de toda a humanidade
E veja como ela vai se debruçar sobre esses questionamentos existenciais. E uma outra possibilidade seria pegar uma IA e não ensinar nada a ela de tecnologia e ciência propriamente dita, mas muni-la com a filosofia e a teologia antes do nascimento da ciência moderna e ver se ela desenvolve a ciência moderna, ou pelo menos os preceitos, sabe? Se ela chega em ideias como vamos lançar um James Webb para o espaço, vamos fazer um acelerador de partículas tipo CERN na Suíça, sabe? Se ela desenvolve ideias tecnológicas para poder avançar nas respostas das perguntas que ficam cada vez mais difíceis. Entende o ponto? Eu acho sensacional essas perguntas, cara. E de fato, Jonatas, foi o Jonatas Santos, né, que mandou esse pix. De fato, é uma pergunta muito foda que você fez, cara. Professor de física da UEM, conhecido meu, mas hoje deve estar aposentado, falava que Einstein era cria de propaganda da guerra americana contra os nazis e nem era tudo isso que falavam. Concordo com ele. Não. Aí já é exagero, cara. Já é exagero. Isso é exagero. O Einstein era foda, cara. O Einstein era um puta físico, velho. Ele era foda. Mas ele é o cara que estourou a bolha, entendeu? Ele é, tipo, se tornou tão emblemático quanto Michael Jackson. Sabe? É isso. Mas ele era foda. Ele era foda. Não era um super Xandão da vida, entendeu? O cara era foda. Cara, por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os antilobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça porque a loucura já estaria em um nível perigoso e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. 12ª afirmação. Devemos questionar as religiões. Essa aqui eu concordo. Aproveita para dar like. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente, começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas. Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. As guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Chega! Não, peraí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. 13ª afirmação. O cristianismo fez mal para o Ocidente. Para dizer que o cristianismo fez mal para o Ocidente, ele vai citar alguns motivos tangíveis, como por exemplo a Inquisição, Cruzadas, caças bruxas e outras 2 guerras e o dízimo. Me lembrou até aquela música do John Lennon, como seria bom um mundo sem religião. E eu poderia argumentar do mesmo jeito um mundo sem o ateísmo, um mundo sem Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot, Mussolini, e só com esses caras aí a gente tem pelo menos uns 100 milhões de mortos. E todos eles eram ateus. Ah, mas eles não fizeram isso em nome do ateísmo. Bom, só diz isso quem não conhece a essência. Esse também é outra coisa que eu fico pensando também em termos da complexidade da estrutura humana se desenvolvendo, entendeu? Não é simples assim de chegar e dizer não, o cristianismo fez mal ou fez bem à sociedade. Cara, não dá pra responder só assim tão facilmente assim. Não tem como. Mano, se a gente pega qualquer história antiga, nós mesmos, seres humanos, a gente era tudo FDP, velho. A gente era tudo FDP. Saia matando todo mundo, comia geral, roubava tudo, pirata, o cara... E não importa, pode pegar lá os vikings, pode pegar os cristãos antigos lá, a galera lá do Império Romano antes do cristianismo. Pode pegar o que você quiser, cara. Era cambada de FDP, mano. Não tinha lei, não tinha nada, mano. Era a lei do mais forte, tá ligado? E independente da religião, o bagulho sempre foi assim, sabe? O bagulho sempre foi assim. Eu não sei se dá pra afirmar. Eu acho estranho. Me incomoda um pouco no sentido lógico da coisa. Me incomoda um pouco aceitar de primeira assim de que o cristianismo tenha feito tanto bem quanto mal, sabe? Me parece muito raso. Felipe Chiarelli, fora da discussão entre existir Deus ou não, sempre vai ser a visão mística que não entende um mundo fora da bolha da crença. Uma vez eu pensei o seguinte, aí esquece religião por um momento, né? Só a figura, digamos assim, Deus. Uma vez eu pensei no seguinte,
Pra pessoa que verdadeiramente tem fé, eu não consigo entender qual é a birra que ela tem, pra essa pessoa que faz isso, né? Qual é a birra que ela tem de querer fazer debate. E se você acredita, não tem por que você fazer debate, velho. Então, por exemplo, essa galera lá, Eberlin, né, que foi debater lá comigo, com o Serjão, com o Peru, né? JJ, Adalto, até mesmo a galera do design inteligente, não precisa ser terra jovem não, a galera do design inteligente, esse pessoal todo aqui que faz vídeo no YouTube e tal, eu olho pra essas pessoas e falo, velho, essas pessoas não acreditam no que elas falam, porque senão elas não estariam fazendo debate. O conceito de fazer debate, cara, tipo, eu sempre fico com essa, digamos, pulga atrás da orelha, né? Eu sempre fico olhando pra essas pessoas e pensando, mano, no fundo, na hora de dormir, essa pessoa não acredita no que ela tem que fazer um esforço imenso pra acreditar que vai existir alguma coisa após a morte ali pra ela e tal, e que tem toda essa estrutura divina e tal. Ela tem que fazer um esforço imenso, porque senão ela não estaria fazendo debate, se ela tivesse certeza, entendeu? A real é que ninguém tem certeza de nada, cara. Ah não, eu tenho certeza de que a gente vai pagar imposto. Thiago Frank, boa noite, Ramos, sou seu fã, eu vou dormir que a mãe tem trampo. Fazer pergunta não ofende, só faz bem pra humanidade. Parabéns pelo canal, tamo junto, Thiago. Eu acho maneiro discutir essas coisas assim, dessa maneira aqui, tá vendo? A gente não tá xingando ninguém. Estamos xingando ninguém aqui, pô, estamos só discutindo de maneira legal. Entendeu? Here we go. Money talk. Eu acho maneiro essas discussões. Porém, mantém a posição que eu acabei de falar. Eu acho estranho quem quer discutir isso e que acredita. Eu acho estranho. Jonathan Santos mandou um pix aqui. Então pensemos ao contrário. Um humano que tivesse tempo de vida e capacidade de aprender sobre tudo que já foi estudado até hoje, com tanta informação, acredito que ele teria mais dúvidas do que fé. Com certeza. Eu acredito que isso faça sentido, né? Pensa. Pega eu, você, ou alguém do chat aqui e tal. Porra, tem um monte de coisa que a gente não conhece, velho. Tem um monte de coisa que a gente não conhece, do mundo inteiro. Porra, tem um monte de bagulho lá da China que a gente não sabe como é que funciona. Da história, por exemplo, sabe? Sei lá, lendas, costumes, hábitos. Aí, no próprio, os povos lá nórdicos, né? O Ártico e o Subártico também, que tinham os povos subárticos ali. Né? E tem a parte indígena, vindo da América do Norte, América do Sul, aqui, Brasil, Estados Unidos. Cara, tem um monte de coisa. Aí, vamos pegar toda a história da humanidade e enfiar na cabeça de uma pessoa aqui, ser humano mesmo. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que a gente sairia com mais dúvidas do que fé. Mas isso é interessante, porque isso reforça um argumento que muita gente fala. Que quanto mais conhecido, que é um argumento que é sempre posto na mesa. Quanto mais se estuda, menos religioso fica. Tem um argumento que fala isso. Argumento não, uma afirmação, né? Tem uma proposição que é essa. Quanto mais se estuda, mais conhecimento. É porque é foda, né, cara? Pensa só. Imagina você ficar 5 anos da sua vida, pega 20 anos da sua vida, que é bastante coisa, e 5 anos, divide em 4, 5 anos, 4 vezes 5. E 5 anos você vai ficar morando num lugar que é completamente diferente do outro, tá? Então, por exemplo, beleza, nasceu aqui no Brasil, vamos supor, aí você chegou aos 18 anos, ponto. Aí pegou 18, vou te colocar lá no Alasca, tu vai ficar 5 anos no Alasca. Tô chutando aqui um exemplo. Aí passou 5 anos, você tá com 23, vou te colocar lá na China. Você vai ficar 5 anos morando na China. Aí passou esse tempo todo, eu vou te tirar de lá, você vai ficar 5 anos ali no Oriente Médio. Toma, fica ali. Sabe? Aí passou 5 anos, eu vou te tirar de lá, tu vai ficar na Groenlândia. 5 anos. Mano, tu vai absorver muita coisa, velho, que são as crenças locais, os hábitos, costumes, comida diferente, gostos. Passar desse tempo todo, sabe, em culturas diferentes assim, eu não sei se você continua, digamos, a mesma pessoa da religião que você cresceu desde pequenininha. Eu acho que não tô dizendo que isso é verdade, mas eu acho que você não continua sendo a mesma pessoa que cresceu naquele mundo ali onde você nasceu, que foi pra igreja, fez, sei lá, catequese, crisma, essas coisas, caso seja católico, né? Ou qualquer outra religião. Enfim, eu tô querendo dizer assim, vai ser muito diferente, velho. Você vai ser outra pessoa, cara. Você vai ser outra pessoa. Você vai ver outras pessoas chorarem, outras pessoas verem
entes queridos morrerem e o jeito que elas vão tratar as outras pessoas, a forma como vai ser, as relações humanas serão completamente diferentes, entendeu? E essas coisas mudam, nós somos seres influenciáveis, velho. Teve mais um aqui, acho que o Pastrello também mandou aí. Mesmo os romanos que eram militarmente cruéis tiveram Cícero, Sêneca e Marco Aurélio. Sempre houveram pessoas sábias e ponderadas independente da religião. Sim. Os romanos eram brabos, né? Não é à toa que o Império Romano tá, né, gigante do jeito que foi. Os caras eram brabos, velho. Se eles não fossem brabos, não seriam eles que dominariam por bastante tempo ali na Europa, né? Os caras eram bravos mesmo, pô. Biluzinho mandou a minha teoria. Se Deus nos criou, ele sabe que muitos de nós somos céticos. Logo, ele sabe que muitos de nós não vamos ser convencidos apenas por um livro antigo. Logo, não seria justo ele nos julgar por não acreditar. Logo, a Terra tem 6 mil... Sacanagem, tesouro. Canal lá de corte, bombando. Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.